No ar, Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região, no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica e muito valorizada, às margens da rodovia Anhanguera, o maior corredor financeiro do país, com tráfego de mais de 1 milhão de veículos de passeio mês, nosso outlet encontra-se ao lado de diversos residenciais fechados e grandes indústrias. Conta com espaços amplos, cuidadosamente projetados com atributos especiais e um grande mix de lojas. Um empreendimento que está sendo preparado para receber você e aproximar toda a região. Um verdadeiro ponto de encontro, com entretenimento, conectividade, grandes marcas e muita valorização. Além de gerar mais de 1.000 empregos diretos. Traga sua empresa para a principal rota econômica da região. Não perca tempo. O futuro está à sua frente. O Santa Maria Outlet espera por você. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas, com Zacarias Pagnanelli. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Olá! Olá, tudo bom, Zacarias? Já tem bastante gente aqui, tá? Deixa eu desativar para ver o seu rostinho. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu estudei um pouquinho a sua profissão. Você é uma pessoa bem
importantes para que a gente fale nesse momento. Eu quero apresentá-la, eu estou com a Suzana Duval Moure, ela é presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo, o SINPEF, é isso? SINPEF. Ela é agente da Polícia Federal, classe especial. É bacharel em Direito, já foi advogada, obviamente teve que guardar a carteirinha da ordem para poder seguir a carreira. Tem vários cursos fora do país, inclusive, Suzana, eu não vou comentar tudo aqui, só em algum momento, porque é muito vasto o seu currículo e será hospedado no portal Cartão de Visita News R7, estará hospedado no portal da Rede Brasil Televisão, no portal do Grupo Tático de Comunicação, que é o TH+, Correio do Papagaio Sul de Minas e mais 20 e poucos portais. Estamos no YouTube também, no Cartão de Visita News, e retransmitindo pelo Grupo Tático de Comunicação e suas multiplataformas, que é a TV aberta Ribeirão Preto, NET e Região. Ok? Bom, primeira pergunta. Vamos falar da tua trajetória um pouquinho? Vamos falar. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite e, enfim, tá prestigiando aqui a nossa pauta dos policiais federais. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para mostrar o nosso trabalho para a sociedade e mostrar o que a gente faz, né? E assim, qual que é a importância que a gente tem dessa missão nossa que a gente traz. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite que você está não me prestigiando, mas prestigiando toda uma categoria que é dos policiais federais. Bom, na realidade, eu que agradeço o prestígio, porque é de grande valia o conteúdo que nós vamos conversar agora. E outra, é uma instituição que vem, de alguns anos para cá, vem se destacando com uma certa independência. E isso que é importante até, porque, como todo mundo sabe, um órgão federal ele pode agir a qualquer momento, dependendo da situação, a qualquer estado do país. Eu queria que você me falasse um pouquinho, vamos falar um pouco de você, porque você assume um cargo, com todo esse seu currículo, que em algum momento eu vou falar algumas coisas, que você assume um cargo importante. Então, como é que você chegou a estudar Direito e chegou na carreira de agente da Polícia Federal? Então, eu fazia faculdade de Direito, né? Eu inicialmente pensava em advogar, mas a carreira policial, carreira militar sempre foi algo que me encantou, porque meu pai ele foi militar, né? Ele foi da Marinha. Ele não é brasileiro, ele é inglês, ele foi da Marinha Britânica, mas desde pequeno eu convivi, né, com essa parte em casa, com os valores, né, que ele trouxe da instituição dele, os valores de proteger a sociedade, enfim, de servir, né, a sociedade e você poder ser útil. Então você doar uma parte da tua vida para ser útil à sociedade e cumprir essa missão. Então, eu sempre admirei muito. Mas eu estava seguindo a carreira de Direito, estava fazendo a faculdade de Direito e pretendia seguir a carreira de advogada. E aí começou, estava perto de me formar, estava um pouco frustrada, porque eu achava muito burocrático ficar trancada dentro de uma sala, analisando processos, tudo. E, na época, começaram as primeiras operações assim, de maior repercussão da Polícia Federal, e foi a primeira vez que eu vi um órgão combater efetivamente, né, ter realmente se colocar numa posição de combater a corrupção contra os poderosos, né? Então, assim, tiveram as operações lá atrás, operações que prenderam juízes, enfim, que começaram a olhar para o criminoso, não para o criminoso, mas para o crime, sem se importar quem que estava cometendo esse crime, né? Não importava se era um poderoso, se não era um poderoso, e assim, a gente via muitas coisas acontecerem, quando a gente via as coisas acontecendo, dependendo de quem era, você falava, mas não vai acontecer nada. Então, eu cresci com isso. E aí, a partir do início dos anos 2000, eu vi a Polícia Federal fazer algo diferente, foi a primeira vez que eu vejo uma instituição fazendo isso, e aí eu quis fazer parte. E aí foi que eu resolvi fazer o concurso para a Polícia Federal, e quis entrar e atuar em campo, né, como agente da Polícia Federal. E aí o primeiro concurso que eu fiz eu passei, e daí entrei na carreira, iniciei a carreira, fiz o concurso em 2004,
Mas eu comecei na carreira em 2007, que foi quando eu fui chamada para tomar posse, né? Para ir para a academia de polícia, até a preparação toda e depois tomar posse. Bom, você foi graduada pela 47º lugar no curso de formação de policiais e agentes da Academia Nacional de Polícia. Fora isso, você tem alguns cursos que foram feitos fora do país. Isso tem alguma relação? Isso te ajudou, inclusive, essa relação da vivência com o seu pai? Porque eu vejo que você fez curso também em Londres, você tem uma certa especialidade em armamento, até que é diferente, sem discriminação nenhuma, até para uma mulher jovem como você, e está bem envolvida nisso, né? Que deve ter um bom conhecimento de causa nessa questão profissional da Polícia Federal. Assim, ajudou o fato de eu falar inglês, né, e de eu me interessar por conhecer e querer buscar essa expertise fora do Brasil, né. Todos esses cursos, nenhum foi pago pela Polícia Federal, então eu fui nas minhas férias, eu que arquei com esses cursos, né, o interesse era meu de melhorar na carreira, de ver outras experiências em outros países, de poder, enfim, trazer outras técnicas para a gente poder aplicar aqui, né, de melhorar a técnica que a gente já tinha no Brasil. E assim, na época eu percebi que a gente não estava atrás, né, que a gente tem um pouco de complexo de vira-lata, de sempre achar que o que tem no outro país é melhor, que sempre achar que aqui é terceiro mundo, que aqui as coisas não chegam. E aí que eu percebi que não, que as nossas academias de polícia, elas estão realmente no nível de ponta, né, que se equipara a qualquer academia aí de primeiro mundo. E, assim, a técnica que é ensinada é uma técnica, em geral, a maioria das técnicas são a mesma doutrina, né, na maior parte dos países. E a técnica que a gente tem não deixa nada a perder, até tem muitos policiais de todo mundo que vem buscar nossa técnica, porque algumas coisas foram desenvolvidas aqui no Brasil, né? Às vezes eles têm mais infraestrutura, mas a técnica que a gente aplica é muito boa, né? Então, assim, isso me deixou muito satisfeita e também eu tive a oportunidade de aprender, conviver com outras culturas, né, e assim, expandir um pouco mais o conhecimento, então isso foi muito interessante. Então eu tive até, você falou da parte de tiro, eu tirei uma certificação na França, né, que foi até antes de eu virar, atualmente eu sou instrutora de armamento e tiro da Polícia Federal, né, dou aula dentro da nossa academia de polícia, e antes disso eu cheguei a tirar uma certificação na França, então foi uma oportunidade que eu tive. Eu estava lá para um outro curso e aí me convidaram, então consegui passar nas provas lá e tirar essa certificação de tiro, e foi algo que veio natural. Eu sempre me preparei para executar o meu trabalho da melhor forma. Eu nunca pensei, eu achava até que ser uma professora da Academia Nacional de Polícia era algo quase que inalcançável. Eu nem pensava que um dia eu seria, né? Eu pensava só em me preparar e executar meu trabalho da melhor forma. Então, eu sempre pensava em fazer os treinamentos, né? Eu sabia que nem sempre a polícia podia dar todos os treinamentos, em que pese que a Polícia Federal é uma das que mais provê treinamentos hoje para os policiais, né? Isso não vem de hoje, já vem de uns 20 anos para cá. Mesmo assim, eu procurava sempre me aprimorar, porque eu sabia que na hora que eu tivesse na rua, eu ia contar comigo, com a minha equipe. E primeiro que eu tinha que estar integrando essa equipe, tinha que estar à altura. E também teria que proteger a minha vida e a dos colegas que estavam comigo, enfim, exercer a função. Então, eu sempre me preocupei muito com o treinamento. E aí acabou sendo uma coisa natural. Com o tempo, isso acabou virando um preparo. E a gente foi adquirindo conhecimento, tudo. E uma hora acabei tendo um preparo suficiente para passar na prova, né? Então, para ser professor da Academia Nacional de Polícia, você faz diversas provas, não é todo policial que passa, são provas abertas só para os policiais. Então, alguns policiais passam, e depois que passam nessas provas é feito um curso, que tem outras provas dentro desse curso, tudo, até se formar dentro desse curso de formação e se tornar um professor, né? Então, e atualmente eu sou professora não só de armamento e tiro, mas também de abordagem, segurança de dignitários e de direção operacional na Academia Nacional de Polícia, que é da Polícia Federal, e que fica em Brasília, que faz a formação dos novos policiais que estão entrando para a carreira e também o treinamento dos policiais que já estão. Agora, essa questão de você falar o inglês fluente, esses cursos que você fez, tudo, claro, foi tudo fora da Polícia Federal, houve algum reconhecimento? Eu sei que isso te ajudou, inclusive,
e você chegar onde você chegou. Agora, houve algum reconhecimento? Você teve alguma dificuldade com o pessoal na Polícia Federal por ser uma menina, uma moça jovem, que tem essas qualificações que poucos têm, não são todos? Você teve alguma dificuldade com isso ou não? Porque, queira ou não queira, você está num órgão do governo. Então, sempre tem aquela coisa, o governo, não sei o quê, a interferência, tem que ter padrinho aqui, padrinho acolá, tal. Então, esses cursos, assim, eles me ajudaram a trazer conhecimento, né? Como título, eu, na verdade, nunca também expus muito dentro da polícia, porque os cursos que são mais, que contam mais lá dentro, são os cursos que a própria polícia aplica, né? Que eu também tenho alguns que eu tive a oportunidade de fazer, e assim, depende muito de momento, de você conseguir liberação do teu chefe, conseguir vaga, não é tão fácil, né? Hoje, cada vez mais tem sido mais amplo, então não tem tido tanto apadrinhamento, né? Cada vez mais tem se buscado critérios técnicos para que quem realmente vai contribuir com o órgão, né, possa fazer o curso e se especializar cada vez mais, né, e que isso seja em benefício do órgão da população. Então, hoje a gente percebe que esses cursos eles têm sido oferecidos por critérios mais técnicos. E assim, isso ajudou muito, isso ajuda demais dentro do órgão também, o fato de ser professor também, você acaba sendo respeitado também pelos seus pares, porque você está agregando conhecimento, né? Enfim, tá se dispondo do seu tempo para treinar e está fazendo essa troca, né? Que acaba sendo uma troca de conhecimento também, porque muitas vezes você vai treinar policiais que já têm mais tempo de casa e que às vezes eles também vão te passar muito conhecimento, né? Você está passando uma técnica que você aprendeu, que você está apto a ensinar, mas tem toda a experiência de trabalho que esse policial tem, que às vezes é muito mais vasta que a sua experiência, né? Então você também consegue agregar isso e acaba sendo uma troca, é muito bacana. E essa parte, assim, eu vejo que tem uma integração grande, né? Não vou dizer que o machismo não existe, né? Mas eu acho que ele é muito menor do que a gente pensa dentro da Polícia Federal. Eu mesma me surpreendi. Tanto é que hoje eu estou eleita como presidente do Sindicato dos Policiais Federais com voto da maioria dos homens, porque no meu primeiro mandato fui eleita com quase 70% dos votos, só que tem praticamente 8% de mulheres. Então, assim, e foram eles que me incentivaram a sair candidata a presidente do sindicato, e que me procuraram para isso, então é aí que eu fui me surpreendendo, porque às vezes a gente acha que tem um preconceito, mas na verdade não é tanto quanto a gente imagina, né? É bem menor. Então, assim, sempre existe algumas pessoas que têm, mas isso acaba sendo, eu acho que a maioria é muito mais gente que ajuda e que apoia do que quem está querendo ir contra. Então, mulheres, venham para a Polícia Federal, porque a gente precisa e são bem aceitas aqui. Que bom. Não, olha, é muita coisa que é interessante, até a gente falar a respeito, né? Antes que a gente vá no assunto. Mas assim, você representou o Brasil em algumas oportunidades. Eu queria que você contasse, porque se eu for ler aqui, nós vamos ficar perdendo tempo. Você também, quando veio Barack Obama para o Brasil, vieram algumas personalidades de fora. Agora, como é que foi esse reconhecimento e como é que foi essa questão de precisarem de você para que você fizesse essa representação com alguns outros colegas? Devido ao inglês fluente, ou por ser professora, ou por ter vários cursos lá fora? Como é que foi isso? Que você também teve Olimpíadas, você teve que fazer esse tipo de operação? Então, quando eu fui para essas operações assim fora do Brasil, né, representando a PF, nessa época eu estava trabalhando na Interpol, e a Interpol, às vezes as pessoas pensam, a Interpol é uma polícia do mundo. Na verdade, a Interpol ela não é uma polícia, né? Ela é uma cooperação entre polícias, então assim, são tratados e convenções que são assinadas, e aí tem os países que participam da Interpol, que assinaram essa convenção, e o Brasil faz parte, são mais de 200 países, e aqui no Brasil, quem representa a Interpol no Brasil é a Polícia Federal. Então, são os países que se comprometeram
coibir certos tipos de crime e dentro dessa comunidade, que é a Interpol. E, assim, você pode ter uma representação por país, né, que no Brasil é feita pela Polícia Federal. Então, dentro da Polícia Federal tem alguns policiais que trabalham para a Interpol, que são como se fossem lotados dentro do setor, mas eles estão exclusivos para fazer trabalhos para a Interpol. E nessa época eu estava atuando para a Interpol, estava lotada nesse setor, né? Então eu trabalhava nessa representação da Interpol aqui em São Paulo, que é ligada à representação de Brasília. E aí tinha algumas missões, e essas missões vinham para a Interpol, então eram divididas por equipes de agentes, e na época eu fui para Moçambique, Portugal, e aí sempre representando... Paraguai, Uruguai, aqui tem Argentina, um monte de... Se a gente for ficar falando, isso vai estar tudo hospedado nos portais, depois da nossa entrevista. E eu ia te falar o seguinte, tem alguma coisa interessante que a gente, antes que a gente vá no assunto principal, que você possa contar com essas representações, com esse pessoal que veio para o Brasil? Existe alguma coisa engraçada, alguma coisa interessante que você possa contar, que você passou? Eu não sei se você era se você era muito nova na Polícia Federal, o que você pode contar sobre isso? Assim, passagem, em geral, assim, a gente procura ser muito discreto com o trabalho, né? A gente procura sempre atuar dentro da discricionariedade da lei, enfim, porque a gente está atuando em nome do órgão, em nome da instituição, né? E às vezes representando até o país. Então, assim, essas missões de quando vem um presidente de fora do país, aí eu trabalhava em outra área, não era na Interpol, era na área de segurança de autoridades, né? Que chama segurança de dignitários, que é uma técnica que às vezes o pessoal vê, tem 2 seguranças ali andando, mas andando junto com uma autoridade e tal, parece que só está ali acompanhando. Mas, na verdade, tem toda uma técnica que é adotada uma doutrina na maior parte dos países do mundo, né? Que fazem toda essa proteção, que ela envolve um estudo complexo. Não é só quando a autoridade chega, antes da autoridade chegar, dependendo do grau de risco dessa autoridade, você faz uma preparação para a vinda dela durante uns 3 meses, toda uma investigação de toda essa agenda de onde ela vai passar, de todas as pessoas que ela vai ter contato, né? Então a preparação acaba sendo muito maior até do que aquele contato só no dia a dia. E teve a Olimpíada que você citou, que foi para mais de 200 autoridades, né? Na época eu estava responsável pelo Reino Unido, então eu fiquei com a princesa Anne, irmã do Charles, que agora é rei da Inglaterra, rei do Reino Unido e da Grã-Bretanha, e fiquei depois com outro irmão dele, que é o príncipe Edward. Então, e aí tinham várias equipes, cada equipe responsável por uma autoridade dessas, então foram mais de 200 autoridades vindo para prestigiar o evento da Olimpíada lá no Rio de Janeiro, né, que a gente estava recebendo aqui, e foi assim, o que comentaram é que não deixou nada a dever para nenhum país do mundo, então que o Brasil realmente fez muito bonito as Olimpíadas, foi lindo os jogos, né, e surpreendentemente a gente fica muito tenso, principalmente com a questão da segurança, porque um dos nossos maiores problemas aqui no Brasil é a segurança, e não estava diferente naquela época na Olimpíada, mas conseguimos ali, com todos os esforços e um efetivo imenso de policiais que foi trabalhar na Olimpíada, a gente conseguiu reduzir o máximo o dano e passar pelas Olimpíadas sem nenhuma ocorrência aí com esses visitantes ilustres que vieram aí nos prestigiar. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas, com Zacarias Pagnanelli.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Você sabe que eu fui representar a TV Record na área institucional quando veio o Barack Obama no Rio de Janeiro, e eu fiquei no hotel que tinha mais de 100 marines, que eles falam SEALs, né, que eles falam, não sei se é assim que se pronuncia. Eles ocuparam quase o hotel inteiro. Eles vieram para montar os helicópteros que vieram dentro do avião, e inclusive teve algum momento no hotel que ele vinha contramão com o carro andando na Avenida Copacabana. Era uma coisa impressionante. E eu também cobri um evento, que eu cobria durante 12 anos, a gente cobriu o evento IACP nos Estados Unidos, que eu virei membro como jornalista, que é aquela International Association Chief de Police, que se reúne toda a polícia americana, muita gente daqui do Brasil vai, da Federal, e eu me lembro que a gente estava em Chicago, e na porta, conversando com alguns policiais, e aí os aviões começaram um movimento, daqui a pouco estavam montando em volta do hotel, em cima, tudo os snipers, tudo em cima, que é sensacional de ver o sistema que vocês trabalham, né? Porque eu digo que o brasileiro, como você falou, deixa a desejar, de maneira nenhuma. O brasileiro é totalmente audacioso, é bem diferente da forma que eles trabalham. Às vezes falta estrutura pra gente, a gente acaba tendo que usar a criatividade, né? Não, eu entrevistei outro dia um xerife dos Estados Unidos, que foi inclusive da Marinha, e ele foi o primeiro a chegar com o navio quando pousou aquele avião no Rio Houston, em Nova York. Ele foi condecorado, depois ele virou xerife. E ele mesmo disse aqui, falou, eu sou brasileiro, estou aqui há 30 anos, ele falou, eu enxergo que os brasileiros fazem muito com pouco. Nós fazemos pouco com muito. É diferente do comportamento deles lá. Suzana, agora eu estou com a Suzana Duval, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo. Suzana, me explica uma coisa. Vamos falar um pouco do sindicato. Qual a função que ele defende a classe? A gente sabe que sindicato privado é uma coisa, e sindicato dentro também deve ser privado, acredito eu, né, que é uma área privada para cuidar da classe da Polícia Federal. Até que ponto, como é que você chegou no sindicato? Você estava até comentando um pouquinho no início. E qual é a função do sindicato hoje, se ela tem uma grande representatividade? Então, o Sindicato da Polícia Federal é uma entidade também de direito privado, né? É uma entidade, assim, de natureza associativa, então não é obrigatório ninguém ser filiado ao sindicato, né? Tem um total natureza associativa, tem total liberdade quem quer se associar, quem não quer, quem quer ser filiado, quem não quer. E o sindicato, a partir do momento que pôde existir, né, que foi a partir da Constituição de 88, ele foi fundado em 1989. E a partir desse momento foi um grande orgulho para a classe, porque foi finalmente os policiais puderam se reunir para discutir suas questões. E hoje exerce um papel já há muito tempo, né, mais de 30 anos, que vem exercendo um papel de muita importância, né, vai fazer 34 anos esse ano. Então tem um papel de muita importância até mesmo para a própria instituição da Polícia Federal, porque a gente sabe que foi através do sindicato, das lutas do sindicato, que a gente conseguiu a estrutura para os policiais federais poderem trabalhar, né, poderem exercer a sua atribuição, né, de forma digna, ter viaturas, ter armamento. Hoje a Polícia Federal é muito bem equipada, mas ela nem sempre foi assim. E nunca ninguém chega para dizer, eu vou dar armamento e condições para a polícia trabalhar. Então, foi muitas lutas aí que realmente foram encampadas por essa união,
dos policiais, que é formada pelo sindicato, e que a gente conseguiu buscar realmente essa estrutura para a gente conseguir trabalhar salários dignos, que atraiu aí um dos concursos mais concorridos do Brasil atualmente. E antigamente, assim, os salários não eram tão atrativos. Então, hoje você concorre até com profissionais que iriam para a iniciativa privada, né? Tem profissionais altamente gabaritados. Aí a gente consegue realmente fazer um trabalho, porque o criminoso também está cada vez mais especializado. Então, a gente precisa também que o profissional que vem para a Polícia Federal tenha também essa expertise, essa especialização, né, tenha condições de fazer essa investigação e pensar à frente da cabeça desse criminoso que a gente vai investigar. Então, assim, o sindicato ele tem esse papel muito importante, que até de fortalecimento da própria instituição Polícia Federal. A gente sabe que muito do que a Polícia Federal hoje foi através dos sindicatos, e também muito na questão da proteção jurídica do policial que está atuando. Então, os policiais hoje eles trabalham aí em investigações, que eles vão ter que se opor aí, muitas vezes, pessoas aí, grupos, organizações criminosas, com pessoas muito poderosas, né, com um poder, assim, principalmente financeiro muito grande, né, que depois vão vir com advogados, assim, super bem pagos, né, que muitas vezes vão querer inverter a acusação, querer acusar que o policial abusou abusou do poder, que o policial não está seguindo a lei para trazer o conjunto probatório, tudo isso. E quem vai fazer a defesa desse policial, que é um servidor público, né, que ganha um salário de servidor público, que não é nenhum mega milionário e que está ali exposto a essa situação? É o sindicato que provê os advogados e que consegue prover a defesa e a proteção desse policial. Então, a gente sabe que até para acontecer aí uma grande operação, uma lava-jato, né, a gente tem os sindicatos aí que estão por trás com um jurídico forte, atuante, para proteger, se for necessário, os colegas que trabalharam nas investigações, nas operações, aí, de qualquer arbitrariedade, de qualquer perseguição, né, de qualquer retaliação. Então, a gente já tem esse time aí que é e geralmente a gente procura ter bons profissionais, né, bem gabaritados, para a gente poder realmente dar essa tranquilidade para os servidores poderem trabalhar. Bom, a gente tem observado, você mesmo comentou no início, que a Polícia Federal virou uma, o que eu diria, virou uma marca hoje, no sentido de profissionalismo, em operações que trabalham, que ela pode ser gerada em algum estado e ela faz, por exemplo, tem acontecido agora, esse mês foi terrível, né, eu digo, operações quase um dia sim, um dia não, de 10 mandados, 20 mandados de prisão em vários estados, né, que era trabalhando em conjunto. Eu queria te perguntar o seguinte, quando essas operações vão acontecer, obviamente tudo sigiloso e tal, o sindicato é informado antes ou não? Não. Eu sei que ele não se mete, mas assim, eu queria saber se existia alguma relação. Olha, apesar de ser privado e a gente cuida da classe, a gente quer trabalhar em conjunto. Eu sei que isso não existe, mas eu queria saber. Não. Não, o sindicato não é informado de nada, inclusive os policiais que não estão atuando naquela operação também não são informados. Então, somente os policiais que estão atuando naquela operação é que têm conhecimento da operação. E aí os que vão dar apoio só vão ter conhecimento no dia, no momento que eles vão entrar e vão atuar na operação. E aí o sindicato não tem conhecimento de nenhuma operação, nem antes, né? Depois só tem o conhecimento do que vem pela imprensa. E, inclusive, eu estou até licenciada para atuar somente para o sindicato. Então, atualmente, eu nem tenho acesso às informações que tem na Polícia Federal, né? Eu estou integralmente dedicada para o sindicato, então hoje a minha pauta é a atuação do sindicato em prol da defesa dos policiais federais que estão trabalhando, né, que estão atuando nas operações, que estão atuando dentro ali das atribuições da Polícia Federal aqui no estado de São Paulo. E assim, a gente acaba que não tem acesso nenhum. Tem alguns diretores do sindicato que estão na ativa, que pode ser que eles tenham que participar de alguma operação dessas, mas eles também não têm nenhum acesso a nenhuma informação
que não seja necessária para que eles vão desenvolver aquele trabalho lá da operação que eles vão participar, caso eles sejam convocados para a operação. Então, assim, não existe nenhuma informação, e a gente procura deixar bem separado a atuação do sindicato com a atuação da instituição, da Polícia Federal, né, que são entidades separadas, são entidades diferentes, né, com atribuições diferentes, muitas vezes acabam tendo o mesmo objetivo, né, porque ambas têm o objetivo de servir a sociedade, né, de forma diferente. A Polícia Federal ela tem o objetivo de prestar aí, está dentro da missão dela, né, o combate à criminalidade e a prestação do melhor serviço para a sociedade, e o sindicato também tem essa missão de prestação de serviço para a sociedade através da proteção dos policiais federais. Então, acaba que o sindicato ele tem uma missão complementar, né, e até de auxiliar a instituição, mas muitas vezes sempre na defesa dos policiais e dos servidores da Polícia Federal. Então, se tiver até que se contrapor à administração da instituição para que sejam protegidos os direitos dos policiais federais, isso deve ser feito pelo sindicato também. A gente sabe que sindicato é lei, né, em algumas situações, e para nós é muito novo. Eu falo novo mesmo, porque a gente ouve falar muito pouco, né, de sindicato de órgão do Estado, como é a PAMAGES, como é a MB, dos magistrados, que estão sempre na mídia, e principalmente da Polícia Federal. Agora, não sei se você pode me explicar sobre isso. Existe alguma relação como você falou, que está licenciada? Isso está dentro da lei orgânica, não? Como é que funciona? Isso tem alguma coisa a ver ou não? A lei orgânica seria o textozinho lá do comportamento do policial, tal. Existe? Está na lei orgânica? Tá na lei do servidor público e assim, e até é importante colocar isso, que o servidor ele não é obrigado a se licenciar. Então, assim, quem está atuando para a entidade sindical, no caso, por exemplo, eu que estou atuando para o sindicato, eu não sou obrigada a me licenciar, né? É uma opção minha, me licenciar e me dedicar o meu tempo para o teu tempo integral, e até para eu separar melhor essas pautas entre a instituição da Polícia Federal e o sindicato, mas não existe uma obrigação. E na verdade, o salário, atualmente o meu salário, ele é pago pelo sindicato, né? É o mesmo salário que eu recebia na polícia, mas existe uma restituição que é feita pelo sindicato. Então, quem arca hoje com essas horas que eu estou dedicando ao sindicato é o próprio sindicato, ou seja, não é a sociedade que está pagando para eu ficar me dedicando ao sindicato, para eu ficar me dedicando à luta pela nossa classe, né, a luta para essa dignidade aí, para que os policiais federais possam trabalhar. Quando você fala em policial federal associativo, né, duas perguntas, rapidinho. São delegados federais também, e de São Paulo, e agentes federais? E outra coisa, a maioria, quanto em percentual participa, é associativo com o sindicato? Então, a gente tem, são 5 cargos que a gente tem na Polícia Federal, policiais, e tem também os servidores administrativos. E o sindicato, o SIMPF, né, que atualmente faz parte da diretoria, ele abarca todos esses cargos. Então a gente tem filiados de todos os cargos. Eu sou do cargo de agente, então tem agentes, tem escrivães, papiloscopistas, delegados, peritos, né, que são os 5 cargos que tem hoje de policiais na Polícia Federal. E a gente também tem servidores administrativos, que são super poucos, né, mas são da carreira administrativa, e também fazem parte do sindicato. Hoje a gente tem um percentual, a gente tem mais ou menos, acho que em torno de 1.400 policiais federais no estado de São Paulo, e incluindo os servidores administrativos também, né, que são super poucos também, né, até a Polícia Federal carece de servidores. A gente está aguardando aí, esperando que abra mais concurso,
e porque eles que dão a sustentação aí para que a polícia funcione e que possa também ter atividade fim, né, fazem parte de todo esse, tem um trabalho importantíssimo e muitas vezes nem são lembrados e a sociedade não sabe nem o tanto de trabalho que eles estão por trás, né, fazendo aí para que essas operações apareçam, para que depois a gente consiga aí resolver o problema da criminalidade. E hoje a gente tem um número muito pequeno desses servidores, né, então a gente está buscando aí uma recomposição dos servidores administrativos através de concurso, né, tem aberto poucos concursos e cada vez tem ficado mais difícil para a gente conseguir repor. Mas a gente tem aí em torno de 1.400 servidores aqui no estado de São Paulo, né, que é um número pequeno, e em torno de 1.000 e poucos filiados. Então a gente tem um percentual bom, assim, de filiações. Quando a gente vê essas operações da Polícia Federal, a Polícia Federal foi lá para aí você vê o pessoal carregando todos os documentos para investigação e tal. Aí eu penso comigo, quanto tempo esses caras vão perder para começar a levantar documento, investigar o local, checar o celular de todo mundo e papapá, porque é o caminho da investigação. Quem são esses caras que vão fazer isso? Porque a gente sabe que na Polícia Federal também, não sei se participam dessa questão lá na frente, tem muita gente terceirizada dentro da Polícia Federal também, né? Então, que são empresas que teve uma época que autorizaram, porque não tinha nem condições, eu me lembro muito bem a questão do passaporte, era todo mundo em São Paulo principalmente, e aí eu falo, mas quem que vai fazer tudo isso, meu Deus do céu? O sindicato sofre com isso ou não? Não. Não, dentro da Polícia Federal tem bastante terceirizados, né? Eles contribuem muito também com o trabalho da Polícia Federal, né? Não contribuem com essa parte de documentos, essa parte mais sigilosa de operação, essa parte fica a cargo dos servidores efetivos, mas eles têm um papel crucial, né? Eles que carregam muita coisa dentro da Polícia Federal, porque tem muitas atividades ali, então secretarias, recepção, enfim, inúmeras atividades dentro da Polícia Federal são feitas por terceirizados, né? Nos aeroportos também, então tem uma quantidade bem grande de terceirizados fazendo trabalho, mas que não é um trabalho próprio da polícia, de policial, né? Não é um trabalho próprio de policial e de servidor. Então, é o trabalho mais que não é de uma todos os trabalhos são de responsabilidade, mas não chega no ponto que é a função de um agente, de um delegado federal, da polícia. Porque a lei ela flexibiliza para esse tipo de contratação, mas não para qualquer função, né? Então, são algumas funções que é possível fazer a terceirização, não pode ser qualquer função, por conta da função típica mesmo de Estado que tem os servidores, né, de carreira policial. Então, tanto os servidores administrativos como os servidores policiais fazem parte de uma função típica de carreira de Estado que precisa de um treinamento específico, precisa ter um grau de comprometimento com o órgão para que tenha um grau de sigilo, um grau de responsabilização maior, né? E aí a própria lei ela define isso e então ela flexibiliza para poucas funções que se possa fazer essa terceirização. Me diz uma coisa, você tá na segunda gestão como presidente do sindicato? Isso, eu tive uma primeira gestão, né, por 3 anos, e agora a gente assumiu esse ano para uma segunda gestão para mais 3 anos, com uma nova diretoria, né, com alguns membros, mas dando uma continuidade a esse trabalho que a gente já vinha fazendo aí nos últimos 3 anos aí, que é um trabalho que a gente também já pegou dos outros colegas, que a gente sempre busca trazer uma continuidade. Me conta qual é a grande conquista, vai, se você se lembra, que eu sei que no dia a dia trabalha todo dia alguma coisa nova. Teve alguma grande conquista que o sindicato conseguiu para a Polícia Federal? Ou
o dia a dia é normal? Não tem... O que você pode contar sobre isso? A gente conseguiu encampar com que a própria polícia oferecesse um plano de saúde. Lógico que o plano de saúde é pago, não é um plano de saúde que é gratuito, enfim, mas é um plano de saúde que é negociado para os policiais federais pela própria instituição da Polícia Federal, então tem umas condições próprias, e que é algo que a gente é muito carente, porque a gente acaba tendo uma exposição muito grande da saúde dos policiais e de todos os servidores que estão trabalhando nessa área. Então, a gente tem uma exposição tanto nessa parte de saúde física mesmo, né? Porque, assim, é um desgaste você tirar plantão de 24 horas, às vezes fazer algumas campanas aí que acaba tendo que ficar 30 horas, 36 horas, tirando pequenos cochilos. Enfim, às vezes até uma semana aí que o colega fica sem voltar para casa direito, fazendo só cochilo, fazendo... o trabalho, ele acaba que a missão ela tem hora para começar, mas nunca tem hora para terminar. Então, é uma missão que tem um desgaste de saúde pelos horários, pelas viagens, e tem um desgaste também da saúde mental, que a gente percebe que é um problema da atualidade, assim, série de problemas que as pessoas estão hoje com depressão, enfim, uma série de problemas aí de ordem de saúde mental, e dentro das polícias acaba sendo muito mais grave, porque todo mundo está armado, né? Então, um problema desse de depressão, ele acaba sendo muito sério, né? Pode levar a consequências muito piores. Então, a gente estava realmente precisando muito desse plano de saúde, então foi uma luta do sindicato, a gente levou para a administração passada da Polícia Federal, e eles tiveram a sensibilidade, criaram um grupo de estudo, passaram a trabalhar isso daí, conseguiram implementar esse plano de saúde que agora está sendo trazido. Também a gente conseguiu com que fosse regulamentado o nosso sobreaviso, que o sobreaviso, para quem não sabe, são horas que o policial tem que estar à disposição. Então, assim, ele trabalha as 40 horas semanais dele, mas aí chega naquele mês, mesmo na hora de folga dele, ele está de sobreaviso, ele pode ser acionado. Ele está em disponibilidade. Então, assim, isso significa que não pode viajar, não pode ir para festa, beber, enfim, não pode estar, sempre tem que estar ali preparado, porque você pode ser acionado e tem que se apresentar ali dali a meia hora, dali a uma hora. Então, fica naquela... E o pior, assim, é que muitas vezes esse colega, ele está numa fronteira distante, longe da família, porque como o nosso cargo, nossa instituição é federal, muitas vezes a gente vai trabalhar em locais longe da família e acaba ficando 1 mês, 2 meses sobre aviso, não consegue visitar a família, não consegue viajar, voltar para casa, e aí a gente conseguiu com que isso fosse regulamentado e com que finalmente tivesse uma reposição por isso. Então, também isso foi muito importante, porque aí hoje vai ter uma escala, vai ter uma coisa que vai ter menos abuso, né? E, enfim, vai ser mais justo aí, principalmente para quem está na ponta, para quem está na fronteira, para quem está mais distante aí dos grandes centros, nos locais onde tem menos gente, onde está mais carente de pessoal, né? Então, isso daí também foi muito importante. Bom, eu estou aqui com a doutora Suzana Duval Moura, ela é presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo. Ela é também advogada, agora não, porque está exercendo a função de agente federal classe especial, tem várias qualificações que estarão hospedadas no portal Cartão de Visita News R7, estará no TH+, do Grupo Tata de Comunicação, na Rede Brasil Televisão, Correio do Papagaio do Sul de Minas, e mais vários portais que nós estamos parceria, que são 22 portais. Estaremos retransmitindo pelo Grupo Tata de Comunicação e suas multiplataformas, Ribeirão Preto, NET, Canal Aberto e Região. Eu queria perguntar para a Suzana Duval, você tem mais alguma coisa para falar que você gostaria que eu não abordei aqui, Suzana? Só para quem estiver estudando para concurso da Polícia Federal, para permanecer, né, insistir e
que uma hora dá certo, né? Um concurso trabalhoso, tem várias fases, né? Então não é só prova escrita, tem prova física, tem academia de polícia, que é a fase do concurso, e também trazer o recado para as mulheres, né? Para que a gente tenha mais mulheres na polícia. Hoje a gente tem 8%, e muitas atividades realmente a gente precisa de mulheres, e hoje a gente tem uma carência grande, né, um pouco por falta de procura das mulheres para virem para a polícia, né? Já são poucas que querem. Então, só para animar, e quem gosta, venha, porque para quem gosta é uma profissão maravilhosa. Ó, essa cara de anjinho aí, que é agente federal, ela dá aula de tiro, viu? O pessoal, quem está assistindo a gente aqui, ela é professora também. É bem qualificada, isso, a qualificação dela vai estar hospedada em todo o portal. Suzana, eu vou te fazer a última pergunta e a gente vai encerrar, infelizmente, por causa da grade da televisão, do Grupo Tati Comunicação. Eu queria te perguntar o seguinte: para quem que a Suzana Duval entregaria o cartão de visita? Para quem que eu entregaria o cartão de visita? Eita, que pergunta... Para qualquer pessoa. Você pode mandar para quem você quiser. Então, eu gostaria de entregar, então, para o ministro da Justiça, para que ele olhe para a Polícia Federal, para que traga mais estrutura para nós, para que a gente não seja esquecido e para que a gente continue podendo trabalhar com independência, com a estrutura que a Polícia Federal já adquiriu aí há 20 anos, e para que a gente continue aí fazendo esse trabalho pela sociedade. Que a Polícia Federal não seja, né, apenas uma marca, né? Porque, na realidade, a gente sabe o trabalho técnico e profissional que esse pessoal exerce. Eu mesmo convivi muito com eles, e convivo ainda, e sei da notoriedade que esse pessoal tem. Suzana, muito obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer o teu prestígio, viu? E você, o canal está aberto para você quando você precisar. E essa disponibilidade nesse horário da gente estar falando aqui. E eu quero que o pessoal acompanhe nas redes aí. Muito obrigado, Suzana. Obrigada, eu que agradeço. E obrigada mais uma vez aí pelo carinho com nós, policiais federais, e com todos os policiais. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.
Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas, com Zacarias Pagnanelli.